gente, tudo bem? Hoje tô num cenário diferente para fazer para vocês a live do A Caminho da Luz. Então vamos iniciar o estudo, galera, do A Caminho da Luz. A gente parou aqui Os Antepassados do Homem. Hoje a gente vai ler Os Antepassados do Homem, A Grande Transição e Os Sistemas de Capela. Prece. Vamos ficar todo mundo em posição de prece, acalmar os pensamentos, para deixar tudo livre, para a gente poder entender muito bem o estudo. E vamos iniciar a prece. Senhor Jesus, eu peço que abençoe esse estudo, bons espíritos estejam em presença com a gente, com cada um que está estudando aqui comigo, para que a gente possa entender, compreender o que está sendo passado por esse livro de Emmanuel. Peço que nos abençoe também imensamente, que assim seja. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário, sobre as influências do meio em face dos imperativos da lei da seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão dos proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço-tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário, aqui nos reportamos sobre a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símbolos que ainda existem no mundo tiveram sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, os eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinam meticulosamente os transcendentes assuntos de evolucionismo, somos compreendidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento em marcha da racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia dessa regra geral. Muito legal esse texto, gente, os antepassados do homem. Fala de muitas coisas. A coisa que mais me chamou a atenção nesse texto foi que ele questiona onde está Adão e Eva na evolução do ser humano, né? E aqui fala muito claramente que não existiu Adão e Eva, né? Por isso que para nós espíritas a gente não admite a existência de Adão e Eva igual a algumas outras religiões. Fala aqui que Adão e Eva é uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel. Aqui, como fala, são dois símbolos para as personalidades das criaturas. Então, elas personificam as personalidades das pessoas, né? E como as pessoas podem ser. Muito legal, gente. Vamos para a próxima. Gostaram desse texto? Podem ir comentando o que vocês acham para edificar, né, no estudo. Ó, eu não vou ler, tá, gente? O que vocês forem escrevendo, mas pode edificar para outras pessoas. Vamos para o segundo texto agora. A Grande Transição. Os antropóides das cavernas espalham-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os
prodromos das raças futuras, em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliam o homem no sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros invisíveis. As pesquisas recentes da ciência sobre o Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procedem os prepostos de Jesus, até fixarem no primata as características próximas ao homem do futuro. Os séculos correram o seu velário das experiências penosas sobre as fontes das criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia a hoste do invisível operam uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente nos homens primitivos, nas regiões siderais e em intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendo a elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados da raça humana. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Esse foi o texto, galera. O segundo texto fala sobre a transição, né, do homem primitivo para o homem atual, tá bom? Fala que os espíritos, a criatura espiritual, teve muita influência nisso, tá? Auxiliaram na transição do homem, primitivo para o homem atual. Vamos para o último texto agora, que é o que vocês mais esperavam, que é o sistema de Capela, as raças adâmicas. O sistema de Capela, é o capítulo 3. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsaram em seu estudo, observa-se desenhada uma grande estrela na construção de cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existe entre Capela e nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quando todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições do astro moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando um favor de extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Muito legal, gente. Começa a explicar um pouco sobre o sistema de Capela e os mundos regenerados, né? Os orbes regenerados. Muito legal. Fala um pouco sobre os aspectos físicos de Capela, né? Sobre o aspecto físico do sistema da constelação de Cocheiro, né? Também. Começa a falar sobre isso. Depois, o próximo texto são um mundo em transições. Segundo, os espíritos exilados da Terra. E terceiro, que a gente vai ler daqui 2 dias, fixação dos caracteres raciais. Tá bom, galera? Vou até marcar aqui. O que acharam, gente, do estudo de hoje? Hoje foi muito edificante, viu? Então, gente, essa foi a live. Espero que tenham gostado.
Podem ir comentando, dá um coraçãozinho, tá, gente? Compartilhem a live para mais gente assistir esse conteúdo espírita. Se vocês querem divulgar a doutrina espírita, compartilha a live. Quando eu deixar gravado, comenta, compartilha, dá like, tá bom? Salva na sua pasta de salvos, que vai ser bom pro engajamento do vídeo. Daí o Instagram vai compartilhar com mais pessoas esse conteúdo espírita, né? Então, muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo estudo, que vai ser amanhã às 6 horas, do Consolador. Tchau, gente!